Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí agora às 9 horas no home office dessa quarta-feira, via Facebook, via YouTube. Muito boa noite para todo mundo que está chegando. Para você que está chegando, a gente está vendo aqui o pessoal entrando aqui com a gente. Deixa aí nos comentários, como a gente fala sempre. De onde você está falando? Cidade, estado, dialoga com a gente aqui para saber como é que nós estamos nos conectando aqui com o Brasil todo, e você também, a partir do momento que a gente vai começando a desenvolver o tema, conversa com a gente sobre o tema também. Todo mundo é super bem-vindo e, aliás, deve participar conosco do tema. Hoje, diferente das três... Meu Deus, já está ficando... O tico-teco já dando pane aqui. Diferente das últimas semanas que nós estivemos aqui, hoje falta o tríplice aspecto. Hoje está incompleto. Assim. Faltou amor. Faltou nossa querida dama. Aliás, um abraço para ela. Deve assistir esse vídeo depois gravado. Um abraço forte para ela. Mas estamos aqui hoje, eu, André Pádua, falando diretamente de Minas Gerais. E, aliás, estou vendo que tem mineiro chegando já. Gente, comentem aí cidade, estado, que daqui a pouquinho eu estou indo para aí para ver se o pessoal aí que está comentando conosco. Falo aqui de Lavras, estado de Minas Gerais. E estou aqui fazendo essa parceria maravilhosa com Karim e Monique, que hoje não conseguiu estar com a gente, mas se Deus quiser, vai estar aí a partir da próxima semana com a gente também. Mas, Karim, para o pessoal que está chegando hoje aí, viu o vídeo começando lá ao vivo, se interessou pelo tema, fala para a gente, quem é você, Karim? Bom, como a André já falou, meu nome é Karim Bevonese, eu sou gaúcha de Porto Alegre, estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Estamos eu, André e a Monique fazendo esse programa aqui no home office, falando sobre mediunidade, e nós criamos um cronograma muito bacana, e nós vamos tentar esmiuçar aí todos os aspectos importantes da mediunidade, para quem é curioso, para quem está se conhecendo, para quem tem algum sintoma, para quem quer se aprofundar, né? E sempre fiquem à vontade, como o André falou, para colocar nos comentários as suas dúvidas, e se a gente conseguir, a gente responde no ar. Se não conseguirmos, deixamos para a próxima live. Ok? É isso, André? Exatamente, perfeito. Lembrando sempre que todo mundo aqui está aprendendo. Então, por isso mesmo que o comentário de vocês é importante, que pode ser que alguma referência que vocês tenham à mãos aí, a gente não tenha esquecido ou nem tem conhecimento ainda dessa referência. Então, compartilha conosco, aliás, como a gente fez semana passada. Nossa Senhora, semana passada a gente fez milagre, né, Karim? A gente trouxe uma história da mediunidade sintetizada aqui pra gente. Em uma hora. A história da humanidade em uma hora. Uma hora e meia. Mas é isso, galera. Verdade. E hoje o assunto não é menos denso, tá? A gente vai estar fazendo aqui algumas reflexões, não apenas sobre o nosso tema hoje, que é fisiologia, né, corpos espirituais, mas a gente também vai fazer uma reflexão sobre esse conceito também que a gente está aí vendo nos últimos 10 anos, cada vez com mais conteúdo sobre, né? Exatamente. Bom, o pessoal falar que o André, você promete ou não compra? Eu vou agora nos comentários. Vamos lá. Vai lá. Ó, Alice Lucena Murta conosco. Boa noite, Alice. Muito bom ter você aqui. Ó, vou dar spoiler. Ela que é mineira. A gente também está aqui com Antônio Luiz de Souza. Boa noite a todos. Abraço fraterno. Guaxupé, terra querida, terra do nosso amigo Cauê também, que é de Guaxupé. Um abraço para o povo de Guaxupé. Depois que eu entrei nesse mundo online, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer aí. Se Deus quiser, quando a gente puder, tiver condição segura de fazer isso, eu vou visitar Guaxupé. Ó, Bruno RPF, que nos também dando boa noite a você. Bruno, obrigado pela tua presença, meu querido. Ó, Jequitinhonha, de fato, eu não conheço de jeito nenhum. Minas Gerais em peso no home Minas hoje, Gerais hein? Em peso. Orgulho desse povo mineiro, terra de seu Chico, terra de Chico Xavier, orgulho desse povo. Referências importantes para a gente aqui na nossa terra. Estefânia de Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite, seja bem-vinda, viu, Estefânia? É um prazer ter você conosco aqui hoje, ó. Cris Vaz conosco também, dando boa noite. Boa noite, Cris, muito bom ter você aqui. Ó, ela já está dizendo que é de João Pessoa,
Paraíba conosco. Rapaz, tem gente de quanto é canto do Brasil. Vamos ver quem mais está aqui conosco. Ó. Olga Rosana Wild. Boa noite. Boa noite para você, Olga. Aliás, Karim, se você conhecer alguém aí, você pode cumprimentar também, tá? Pode ficar à vontade. Achei que fosse a minha mãe, porque a minha mãe também é Olga Rosane, também mas não é minha mãe. Inclusive, quando eu falei que isso, eu já pensei, deve ser a mãe, mas não é não. Enfim. Aqui, ó. Maranhão conosco. Olha aqui, ó. Ah, vem sim, aqui tem uma mocidade espírita também bem maravilhosa. Eu conheço, Antônio, já ouvi falar dela. Inclusive, já vieram integrantes, se não me engano, foi da mocidade Meimei, aqui no home office no ano passado. Muito bom estar com vocês todos, ó. Gaúcha, moro aqui há 8 anos. Muito bom. Gente, você que está chegando aí agora, tá vendo? A gente está falando oi para o pessoal aqui. Já falamos oi para Karim já apresentou, eu me apresentei aqui também. Continuem aqui falando de que cidade vocês estão, de que estado vocês estão falando, e logo a gente vai começar as nossas reflexões, e mais uma vez, sintam-se mais do que convidados a interagir conosco, né? Lembrando que a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências, estamos aprendendo, ao mesmo tempo estamos compartilhando conhecimento e experiência. Ó, a Raíssa, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Brusque, Santa Catarina. Estava assistindo outra live, mas pausei para assistir essa. Ô, minha querida, muita gratidão pela tua presença, viu? E que a espiritualidade nos abençoe a todos, né? Seja vocês que estão aí e nós também que estamos aqui agora, que vamos ter esse momento de responsabilidade, que é um momento de fala. E a gente pede sempre, com as nossas orações, sintonizando com os irmãos espirituais que estão conosco, que a gente possa aqui passar um conteúdo que vai contribuir com a nossa educação mediúnica. Ó, continuem aí nos comentários, falem de onde vocês estão falando, cidade, estado, e interajam, porque agora nós vamos iniciar a nossa temática. Karim, por onde que nós começamos nesse assunto, Karim? Começamos com o corpo que vos fala, né? Corpo físico. Já que nós vamos estudar hoje os corpos, né? Já dá trabalho. Começamos com o corpo mais denso de todos, que é o que manifesta o nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa vontade, né? É com esse corpo aqui que nós passamos pelas provas e expiações neste planeta. É a oportunidade que nós temos de evoluir, de aprender, de auxiliar as outras pessoas também. E que nós devemos cuidar e amar ele, para que a gente possa usufruir bem desse corpo o máximo possível para cumprir a programação que a gente fez reencarnatória, né? Não é isso, André? Perfeito. E lembrando, uma literatura que eu vou trazer, Karim também vai trazer ela, que está lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec vai nos dizer também do corpo material. Olha, eu tô falando, tô dando spoiler aí, tá do ladinho dela já. Kardec vai nos falar um pouco do corpo material. Aqui, à época de Kardec, a ciência ainda engatinhava, respirando ali, né, os ares do iluminismo, então estava respirando um tipo diferente, né, o positivismo, uma maneira diferente de se fazer ciência. Então, como havia ali um embate muito grande entre a religião, né, então uma religião mais oficial que era católica, havia um embate muito grande de vertentes espirituais com vertentes religiosas e vertentes científicas. E Kardec estava no meio desse fogo cruzado. Ao que ele vai nos falar o seguinte: será que a gente pode, em se tratando de mediunidade, em se tratando de espiritismo, das essências espirituais dentro da doutrina dos espíritos, descartar o corpo físico? Descartar o corpo material? A gente deve fazer isso? Lá no Livro dos Médiuns está escrito, ó, não senhor, não senhora. É importantíssimo o corpo físico, ele é a nossa base de análise. Sem o nosso corpo físico, a ciência não teria o que analisar. Porque, por enquanto, a ciência tem dificuldade de analisar sequer o nosso perispírito. Vai dizer do espírito o que a ciência consegue falar sobre isso. Muito pouco, quase nada, em relação ao espírito, por enquanto. Por isso que o corpo físico é importante, vai ser um grande termômetro
para as questões espirituais. E Kardec vai nos dizer que, ao contrário do que vai acontecer na ciência da época, o espiritismo não fica exclusivamente estudando a matéria contida no corpo físico, que era onde até a ciência ia e se achava confortável para ir. Então, Kardec vai ir além. Kardec vai dizer, nós consideramos, por meio das manifestações mediúnicas que nós vimos aqui na semana passada, que há uma inteligência por trás da locomoção, por trás da ação desse corpo. Então, é por aí que a gente vai se movimentar. Para a gente, o corpo físico é importante, mas não ficaremos apenas exclusivamente no corpo físico. Exatamente. Eu acho interessante fazer uma analogia. O universo, ele é vasto, e a ciência ainda não descobriu tudo que existe no universo, até onde que ele vai, suas particularidades, né? Isso que já existe exploração, já existe telescópios enormes, né? E viagens, enfim, satélites, que tiram até fotos maravilhosas, fazem descobertas maravilhosas, né? Só que nossa capacidade, a capacidade da ciência hoje, aqui nesse planeta, não foi capaz ainda de descobrir tudo no universo. E nem no universo que existe dentro de nós. Não é? Porque existe um universo dentro de nós. O mecanismo que as células, né, o mecanismo como funcionam as células do nosso corpo, como todo ele funciona por dentro, ainda não foi descoberto tudo, tanto que existem doenças que não foram descobertas tratamento, cura ainda, né? Então, que dirá os outros corpos, né? Que hoje em dia a ciência materialista não aceita, digamos assim, não é? Algumas vertentes da ciência, sim, inclusive fazem pesquisas científicas que não têm a visão religiosa, né? A gente vê isso, né, muito na Europa, na América do Norte, que não tem esse cunho religioso, tem esse cunho científico de fazer pesquisas, de fazer exames nas pessoas para ver se encontra onde é que está ali a ligação do espírito no corpo, não é, André? Onde é que está nosso espírito, ali a separação do espírito do corpo físico, não é? Então, existe ainda essa caminhada para a gente comprovar cientificamente tudo que a doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas atestam, né, e acreditam. Então, é interessante a gente só deixar claro aqui que no que trata do pilar científico da doutrina espírita, ainda não foi totalmente explorado, mas existem outras doutrinas espiritualistas, outras literaturas que trazem outras peças para encaixar na doutrina espírita, né, e que fazem todo sentido, e que quem tem mediunidade, trabalha mediunicamente, e tem a visão, né, tem a clarividência ali, consegue ver e atestar que existe. Né? Esse é o cerne desse início do nosso estudo de hoje. Perfeito. Lembrando também que semana passada a gente chegou a trazer um pouquinho dos pesquisadores da metapsíquica, né? Riquet, Conan Doyle, Gabriel Delany, foi um grande amigo de Allan Kardec, né? E a gente lembra também que contemporaneamente, ou seja, no momento atual, desculpe as palavras difíceis às vezes, no momento atual que a gente vive, nos últimos 10 a 15 anos, pelo menos, a gente tem um grupo que tem se destacando em relação ao estudo do ser integral, que é o espírito, perispírito e matéria, que é a Associação Médico-Espírita do Brasil, e também a internacional. Eles têm feito muita contribuição também nesse estudo, que Kardec, à época, não tinha condição de explorar muito mais. Por exemplo, Kardec não tinha uma máquina de eletroencefalograma para ele do lado do hospital, para ele colocar o médium dentro de uma máquina dessa para ver como é que são a dinâmica cerebral do médium, né? O que está acontecendo. Então, temos autores contemporâneos dentro de um universo mais espiritualista, oriundo da mediunidade, e a gente também tem esse outro universo, que é o universo também dentro da Associação Médico-Espírita, que ambos a gente precisa analisar.
E eu sei, inclusive, que a Associação Médico Espírita analisa esses outros autores espirituais, né? O que é muito bonito, da gente pegar esse conhecimento e reter ali o que para a gente traz, vai trazer aí consolação e esclarecimento. Bom, E não tem como falar de fisiologia sem trazer muitos conceitos da ciência, né? E é impossível. São coisas que se encaixam, não é? Perfeito. Bom, pessoal, eu estou vendo que tem mais gente nos comentários, estou vendo que tem mais gente entrando. Logo eu falo mais uma vez, você que está aí conosco, se você quiser, a gente gostaria muito que você queira, fala de onde você está falando, cidade, estado, interage aqui com a gente. Se quiser trazer alguma contribuição, traga alguma contribuição para a gente, dialogue com a gente. A casa aqui é de vocês. E, aliás, sejam todos bem-vindos em nossas casas, porque estamos falando direto de nossas casas, né? Mas aqui, ó, a Laura Santos deu oi pra gente aqui. Boa noite, Laura. Muito bem-vinda, amiga. Daniel Rosa de Assis. Boa noite com eflúvios fraternais a todos no estudo da mediunidade com a irmã Karim e o irmão André, de Goiânia. Eu acho que eu conheço o Daniel. O Daniel acho que está com a gente no estudo de quinta-feira, se não me engano. Ele me ajude aí, mas eu tenho quase certeza que é ele. Né? Mas, enfim, não sei. Ele está desde aqui, o home office foi criado. Tá em todas. Jorge Miacheiro, dando boa noite a todos, boa noite para você, meu querido, muita paz, muita gratidão pela sua presença aqui com a gente hoje. Ó, São Paulo, a grande capital, um representante dessa cidade linda, maravilhosa, com um patrono tão importante para o nosso coração, que é São Paulo. E o Ricardo Bibiano está aqui também, ó. Um abraço de Divinópolis, Minas Gerais, terra querida divinopolitana. Já acompanhei outros estudos, mas o home office está sendo tão leve e descontraído que me sinto numa roda de amigos conversando. Muito aprendizado, gratidão. Gratidão é nossa, Ricardo. A intenção aqui é essa, que é um desafio à parte, né? De trazer conhecimento Exatamente. de uma maneira leve, de uma maneira suave, mas de uma maneira também profunda e com alguma densidade daquilo que a gente está falando. E falando nisso, Karim, o Ricardo, que é lá de Divinópolis, até ano antepassado, Divinópolis estava fazendo, né, o seminário, acho que não sei se é seminário, Congresso Espírita Municipal de Medicina e Espiritualidade, com alguns representantes lá de Divinópolis que dialogam com o pessoal da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, um abraço aí para o Ricardo, um abraço para o pessoal de Divinópolis que tem feito um trabalho tão importante para essa micro-região de Minas Gerais. Forte abraço em vocês. Bom, o pessoal continua trazendo conteúdo e agora a gente vai para uma outra parte. Falamos do corpo material, do corpo físico, e nós vamos falando por que é importante essa tríade, né? Que, na verdade, tem muito mais do que uma tríade, tem mais tríades e tríades. Dentro dessa tríade, a mediunidade. Mas, Karim... É um Kinder Ovo, é uma caixinha de surpresas, né? Adoro. Qual que é a próxima fase aí? É o perispírito, né? Não, minto. Não. Antes do perispírito, nós temos o duplo etérico. Mas, Karim, Kardec não falou do duplo etérico, né? Na codificação. Não, mas, pessoal, o duplo etérico já foi comprovado cientificamente, através até de fotos, mas eu não encontrei as fotos para botar aqui para vocês, mas se vocês digitarem no Google, vocês encontram. O duplo etérico é um corpo sutil, espiritual, que fica entre o nosso corpo físico aqui e o perispírito, certo? É o corpo energético, é onde se encontra a energia cósmica universal, que nós ganhamos antes de reencarnar aqui, certo? Então, todo mundo, quando vai reencarnar, quando, né, o corpinho do nenê está sendo gerado lá na barriguinha da mamãe, ele recebe da espiritualidade uma quota de fluido cósmico universal que vai dar a ele um tempo X de vida aqui no plano físico, né? Que é o tempo X que ele precisa para
passar pelas provas e expiações, os aprendizados, enfim, auxiliar conforme ele fez a programação dele, ou foi programado para ele, para esse espírito, né? E essa energia cósmica universal, que vem do universo, né? Ela fica nesse corpo que se chama duplo etérico, tá? É o que nos dá vida. Karim, tá entre nós aí? Alô? Acho que Karim deu uma leve caidinha. Acho que é ela. Pessoal, por favor, vocês que estão aí nos comentários, confirme, por favor, se foi ela ou se foi eu que caí, tá? Mas eu acho que ela que caiu. Já já ela volta para a gente. Enquanto isso, a Karim, ela começou pelo duplo etéreo. E eu vou aqui passar algumas referências para nós que vão estar dialogando com essas camadas perispirituais. Isso é muito legal, porque cada região vai lidar com essas camadas espirituais de uma maneira muito, muito típica da região em questão. Agora eu vi que muito obrigado a quem está aí falando, tá? Já já ela volta para a gente aqui. E olhem que mais cedo o medo era de eu cair, que a internet aqui oscilou. O duplo etérico, isso, perfeito, Alice. É uma das camadas espirituais que a gente vai encontrar enquanto corpo espiritual, né? E que vai estar aí contemplando essas camadas espirituais que vão ser o perispírito. Eu trouxe algumas referências aqui, que, assim, é muita coisa, e é bastante denso, e certas coisas, como eu disse, cada região do Brasil pode tratar de uma maneira, cada vertente dentro da doutrina espírita pode tratar de alguma maneira, cada vertente da ciência pode tratar de uma maneira. Conversando eu, Monique e Karim, a gente falou de algumas camadas perispirituais, que a gente vai ver com 3 nomes diferentes falando de uma mesma coisa, tá? Bom, Karim falou aqui para mim que já está voltando, então a gente vai aguardar ela. Enquanto isso, eu vou passar para vocês algumas referências que eu acho que alguns aqui vão conhecer, né? Se o pessoal não conhecer, então vai ser um ótimo contato que vocês vão ter. Ó. Primeiro, essa referência aqui que é do Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Gente, é um tratado maravilhoso sobre o perispírito, um livro fabuloso, recheado de orientações para a gente. Vai estar falando de aspectos que Kardec não vai estar tratando com o mesmo nome. Por exemplo, o que vai estar tratando Zalmino nesse livro Perispírito, com o nome de ectoplasma, que vai ser também o que o Charles Riquet vai trabalhar, Arthur Conan Doyle, até mesmo Gabriel Delany, o Kardec vai trabalhar como fluido nervoso. Um outro nome para designar a mesma coisa. Então, por isso que é importante que a gente frisou aqui no iniciozinho, que é importante a gente ter contato com esse conteúdo, com novas informações que vão chegando, e a gente avaliando o que ali a gente considera que cabe, o que ali a gente considera que não cabe. Por exemplo, nesse livro, o Zalmino vai estar falando para a gente que ele encontrou em André Luiz a referência de que o ectoplasma, por exemplo, que está profundamente ligado à mediunidade, e esse ectoplasma seria uma produção das nossas células materiais do corpo físico. E que dessa produção celular, né, desse resultado, dessa dinâmica celular, vai se dar uma série de fenômenos mediúnicos que, antes de Kardec e antes da metapsíquica que a gente viu semana passada, eram consideradas coisas místicas, mas que, com as pesquisas, com que esses pesquisadores da metapsíquica e com que Kardec vinha desenvolvendo, ficaram um pouco mais evidentes para nós. Então, é sempre importante a gente estar avaliando o que chega de novidade, porque às vezes é algo que vai estar explicando, nossa, isso aconteceu comigo, eu nunca entendi, agora estou entendendo mais ou menos. Mas é importante a gente ter bastante critério e cuidado para fazer essa avaliação, porque pode ser que o conteúdo esteja ali sendo descrito para nós de uma maneira convincente. O que a gente sempre sugere? Vamos levar
esse conteúdo para grupos. Vamos levar esse grupo para outras pessoas, além da gente, examinarmos juntos. Pode ser que tenha muita coisa ali útil, muita coisa útil. E pode ser que tenha algumas coisas ali que não sejam tão necessárias ou que a gente vai usar em primeiro momento. Mas tem um conhecimento ali, guardadinho ali, que vai ser útil para a gente. Então, por isso que a gente diz, se tem material chegando, e se o nosso coração sentir vontade de ler esse material, de conhecer esse material, vamos pegar, vamos analisar. E sempre que possível, com outras cabeças envolvidas, porque aí é um pouco mais difícil da gente andar em águas, navegar em águas inexploradas e encontrar aí um iceberg pela frente. Uma outra referência que eu ia trazer para nós aqui, até Caim voltar, que já deve estar entrando de novo conosco, acredito que a maioria de nós vamos conhecer, que é o livro O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática, do nosso querido Jacob Mello. Aqui no estado de Minas Gerais é uma obra muito estudada, uma obra muito conhecida, uma obra muito analisada, e sempre que a gente volta nela, assim, tal qual é a obra do Zalmino, é de uma riqueza muito grande. E essa obra, O Passe do Jacob, em especial, ela nos chama a atenção pelo seguinte: o Jacob, ele tem vídeos no YouTube, aí quem quiser procurar pode ver as experiências que ele passou, e que com essas experiências ele vai fazer uma revisão do livro. Ele primeiro vai dizer que escreveu o livro de uma maneira, e que essa maneira, ele entrou no estágio depressivo, e que os colegas dele, os amigos dele espíritas, utilizaram do conteúdo que estava nesse livro para fazer um trabalho com ele, com passes, para melhorar ele daquela situação de depressão que ele estava vivendo. Só que não funcionou, pelo contrário, piorou a situação. Aí, o que acontece? Ele passa por um processo de aprendizado e vai rever tudo o que ele escreveu. Tem vídeos no YouTube dele dizendo isso, tá? E ele vai ele vai reexaminar esse conteúdo que ele elaborou, e já tem aí uma revisão desse livro disponível com um novo conteúdo. Então, para vocês verem que Jacob Mello está encarnado ainda, graças a Deus. Graças a Deus está encarnado ainda. Em vida, teve que fazer essa revisão das pesquisas dele mesmo em relação à mediunidade, e, nesse caso, aplicadas também ao passe. A gente não vai trazer detalhes aqui para vocês sobre o livro, porque 1h30, a gente tem aqui 1 hora para estar com vocês, né? Ficar 1 hora seria pouco, ficar 1h30, então, seria menos ainda. Então, nossa intenção aqui é de trazer para a gente, em relação ao perispírito, Karen voltando, ela vai poder falar um pouco mais dessas camadas perispirituais, sobre como esse conteúdo ele vai tá cada vez mais ganhando mais substância, mais outras pessoas de diferentes maneiras vão trazer esse conteúdo para a gente em relação ao perispírito, que nas obras básicas é pouco conteúdo que a gente tem dele em relação a outros assuntos. Por exemplo, dentro do Livro dos Médiuns, Kardec vai tecer considerações muito interessantes sobre o perispírito e sobre as potencialidades, a capacidade do perispírito, que dentro do laboratório do mundo invisível, que a gente vai analisar, está muito além do que a gente pode imaginar, o que a nossa ação com o perispírito pode estar fazendo. E eu vou dar aqui as boas-vindas novamente a ela, Carim Bevonese, que voltou entre nós. Voltei. Né? Falei aqui um pouquinho do que eu ia trazer, que a gente conversou antes, e agora eu tinha acabado de falar que o perispírito, com as suas camadas espirituais, a gente vai ver com mais especificidade o perispírito dentro do Livro dos Médiuns, está muito além da nossa imaginação, o que a nossa vontade, né, que é a grande mola propulsora do espírito, a vontade, ela pode estar aí promovendo, articulando, através, por meio, tendo o perispírito como intermediário. E, para tanto, eu dialogava com eles aqui, Karim, que conhecer
reter tudo que a gente puder reter, né? Avaliar tudo que a gente puder avaliar, refletir sobre o perispírito, com essas diversas camadas que a gente vai estar vendo aqui agora com você, é muito importante, porque esse é um assunto que é progressivo. A gente cada vez vai tendo mais conteúdo sobre, e é importante que a gente faça essa reflexão. Mas, enfim, continue o raciocínio aí para nós. Não, tu tá certíssimo na tua linha de raciocínio, porque quanto mais os anos passam, mais descobertas vão sendo feitas sobre a fisiologia dos corpos, né? Assim como na medicina existem avanços, né? Na questão espiritual também. Só para finalizar, pegar o gancho, né? Para entrar no perispírito, finalizar, estava conversando com você sobre o duplo etérico, né? E falando que ele é um corpo energético que nos dá vida, que nos passa a energia que é necessária para nós ficarmos vivos nesse corpo, animar este corpo físico, né? É no duplo etérico que se encontram os centros de força, que nós conhecemos mais como chakras, e que nós veremos daqui, acho que umas 2 lives, tá? Acho que umas 2 semanas a gente vai falar sobre os chakras. São centros de força que ficam aqui assim. E é também no duplo etérico que é produzido o ectoplasma, né, que nós conhecemos muito na doação de ectoplasma para auxiliar nos trabalhos de cura, né, nas casas espíritas, também nos trabalhos de materialização dos espíritos, ou dos objetos, ou de sons, que também nós veremos mais adiante. E como é que é feito esse ectoplasma? Como é que é produzido? A gente recebe o fluido cósmico universal no nosso corpo, e as nossas células, tanto do corpo físico quanto das células do corpo perispiritual e do duplo etérico, porque eles também são corpos físicos, somente mais sutis, mais leves, né? Não é tão denso quanto essa carne aqui. E essas próprias células fazem uma transformação biológica nesse fluido cósmico universal, energia cósmica universal, e transforma em ectoplasma, certo? E tudo é feito nesse corpo. Quando a gente fala da aura das pessoas, né, tem muita gente que enxerga a aura, né, uma corzinha assim em volta das pessoas, né, e também aparece em fotos, algumas fotos, às vezes aparece a aura da pessoa. Aquele equipamento de fotografia aqui, de fotografia Kirlian. Isso que eu ia falar, a gente já tem equipamento, inclusive o Bibiano, o Ricardo Bibiano de Divinópolis, em Divinópolis tem um rapaz chamado Vicente Cardoso, desculpa te interromper, viu, Cari, só para pegar esse gancho. Tem um rapaz chamado Vicente Cardoso, se não me engano. Ele tem na casa dele equipamentos que ele montou, de outras experiências que ele leu, que conseguem ver a cor da aura, entre outras expressões que o perispírito ele vai estar aí reproduzindo. É isso, desculpa te interromper. Exatamente. Não, mas é isso. A fotografia Kirlian, ela foi descoberta, se não me falha a memória, por um casal russo, algumas décadas atrás. Eles também montaram em casa, né, e conseguiam tirar foto da aura. E foi ali que foi descoberto e comprovado cientificamente que existia algum corpo espiritual, alguma coisa além dessa carne aqui física, né, desse corpo físico. E hoje, claro, esses equipamentos já foram aperfeiçoados, hoje está super tecnológico, tu coloca o dedinho assim no equipamento e ele consegue tirar foto da aura, né, na ponta do dedo, e ali tu consegue fazer todo um diagnóstico de contaminações energéticas, se está sofrendo obsessões, né, e claro, existe todo um estudo, um curso para fazer sobre isso, não é um curso espírita, né, então por não ser espírita, ele é um curso caro, né, porque também a máquina ela é cara, mas é ciência, né, pessoal? Não é religião, não é doutrina, não é filosofia, então é compreensível, né? Então é possível tirar foto da aura também. E o que é essa aura? É o nosso duplo etérico, que ele é energia pura, né? E ele se expande. A gente irradia essa energia cósmica universal durante toda a nossa vida, né? E dependendo do nosso estado emocional e psíquico, vai refletir na nossa aura. Quando a gente tem uma contaminação energética, que nós veremos mais adiante também nesse estudo das quartas-feiras, a contaminação energética fica dentro do duplo etérico. Ela atinge e fica no duplo etérico. Quando a gente entra naquele lugar que eu não estou me sentindo bem,
né? Tá uma energia muito pesada nesse local, né? Tu te sente mal, tu tá absorvendo aquela energia, para onde é que essa energia vai? Pro duplo etérico. E aí dentro de centros que conhecem e acreditam e sabem que existem o duplo etérico, conseguem fazer uma limpeza nesse corpo, né? Fazer o desdobramento dos corpos e fazer a limpeza desse corpo espiritual e recarregá-lo novamente com energia pura, certo? E então esse é a função do duplo etérico, tá? Ter ali, centralizar os centros de força, os chakras, produzir ectoplasma, nos dá energia para essa encarnação e fazer a ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual, que é o que o André estava conversando com vocês quando eu cheguei aqui novamente. Né, André? Tu tem alguma coisa a acrescentar? Não, aquela hora que a sua internet caiu aí, eu já coloquei a parte sobre o perispírito, uma conceituação sobre bebês de diversas fontes, passei a ele sobre a referência de Jacob Mello, que inclusive vai tratar, junto com o Zimmermann, do perispírito, vai tratar sobre o duplo etéreo também, e outras camadas perispirituais que a gente poderia aqui fazer um seminário de 3 horas para falar sobre, que seria ainda pouco comparado com tudo que tem. Né, Karim? Mas é um assunto que me chama bastante atenção e que eu adoro, na verdade, porque tem várias nuances e está sempre sofrendo atualizações, né? Então, diferente assim, do que Jesus falou para nós, nos passou de linha para se seguir, de um caminho reto ali para se seguir. A ciência não, a ciência está se atualizando o tempo inteiro, e quando a gente trata dos corpos perispirituais, a gente está tratando do pilar científico da doutrina espírita, que também está se atualizando. Né? A gente não pode ficar preso somente ao que Kardec falou na codificação. E eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse vivo hoje, né, com seus tantos 170 anos aí por aí, ele estaria atrás de provar várias coisas na área científica, com certeza. Né? Perfeito. E ó, então, antes, só pode falar. Um pouco acrescentando, a gente não conseguiu ouvir ele porque caiu na internet. O perispírito eu gosto de chamar ele de modelo organizador biológico, porque é ele que dá forma ao nosso corpo. Né? Então, quando vocês... Eu sou bem direta, tá, pessoal? Não levem a mal. Então, quando vocês veem uma pessoa, por exemplo, sem um braço, ou com um pedaço do braço cortado, já de nascença, né, que já nasceu com alguma deficiência física, com certeza aquele já no corpo físico. Né? Então, quando vocês veem, às vezes acontece muito na Índia, né, dentro ali do povo indiano, de sofrer deformações físicas, as crianças já nascem com problemas físicos, né? O que é isso? É genético, aconteceu algum problema genético, uma formação. Sim, essa é a resposta da medicina física, né? É o que os olhos enxergam, é o que os olhos descobriram. Mas existe uma explicação por trás, né? Que é o que o perispírito deu a forma para o corpo físico. Então, aquele perispírito já estava nesse formato. Inclusive, Karim, se você me permite, há algumas experiências, claro, se não me engano, do Douglas Home ou do Charles Riquet, envolvendo também o perispírito. Ele faz uma experiência com pessoas que tiveram membros amputados, em especial o braço, né? O que vai fazer o cientista? Ele vai pegar uma chama e colocar debaixo onde seria o braço da pessoa que havia sido amputado. Ou, de alguma maneira, melhor, que havia sido amputado. Vamos pegar esse caso. E quando esse fogo é projetado de forma a alcançar o que seria o braço e que não está lá mais, a pessoa sente. Porque ali ainda existe essa camada de sensibilidade que está ligada a esses corpos espirituais, tanto perispírito como duplo etéreo. Então, isso desde antes de Kardec já estava sendo investigado. Aqui, ó. Com certeza. Só um adendo ao que tu falou, só para deixar bem claro para o pessoal, existe uma diferença entre nascer com alguma deformação, né? Porque daí o teu perispírito já vem com aquele formato físico, aquele formato
né? Aquele modelo. É como uma massinha de modelar. Tu molda ali um corpinho, tira um pé, deixa sem um pé, né? E ele, esse corpinho, esse perispírito que vai dar forma para o corpo físico. Agora, se a pessoa está completa, né? Não existe nenhum problema físico, tem todos os membros, e aí, por algum acidente, perde algum membro ou sofre algum problema, né? O perispírito continua ali. Ela só perdeu o corpo físico, mas o membro do perispírito continua. Por isso que nesses experimentos, com o fogo, a pessoa consegue sentir, né, o calor, pelo menos, né, ou às vezes até uma dor do fogo, a queimação. Perfeito. E tem uma pergunta aqui legal, do Bruno. Minha avó costuma dizer que tatuagem fica marcada no perispírito. Isso é verdade? Vou dizer o que eu já pesquisei sobre isso, já li sobre isso, já dialoguei com as pessoas sobre isso. Não traz uma marcação, não. Vai depender da sua fixação mental sobre essa tatuagem. Vamos dizer que você tatuou um símbolo muito violento na sua pele. Aí isso vai te causar. Nem a tatuagem que vai te causar problema, não. Na verdade, é a sua fixação mental nela que vai te trazer problemas. Agora, em se tratando de perispírito, não deixa marcação nenhuma. A tatuagem vai aos poucos, né, retornar ao pó, tal como o corpo físico depois do seu desencarne. Isso não vai afetar o perispírito, não. O que manda é a mente e a intenção. E o sentimento que aquilo gera. Vou dar um exemplo bem simples. Uma caveira. Já vi várias meninas com um desenho de uma caveira super linda, rosa, com flores. Acho que alguém já viu, né? Algum tipo dessas bem que tá na moda agora. Qual é a intenção da pessoa? Ela quer mostrar que todos somos iguais? Com relação a essa caveira? Né? Qual é o sentimento que ela tem? É um sentimento bom, positivo? Beleza, é isso que importa. Agora, se ela quer remeter à morte, a sofrimento, a sacrifícios, né? a violência, o que vai imprimir no perispírito não é o desenho feito no corpo, é o sentimento, é o pensamento que vai ser impresso no perispírito. Tudo que nós sentimos, e aí a gente entra num assunto muito legal que o Bruno puxou, tá? E que eu já ia comentar depois, que é a impressão do que nós sentimos no nosso corpo. Quando nós temos um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, de tristeza, para onde vai esse sentimento? Vai para o corpo. Por isso que a gente fala que somatiza, tá? Porque em algumas vertentes fala que o corpo se chama soma. Então a gente diz que somatiza. Quando tu tá num momento de estresse, tu não fica com dor de cabeça? Por quê? Porque aquele estresse, aquele pensamento, aquele sentimento se materializou no corpo físico. Quando uma pessoa fica muito nervosa, ela não fica vermelha, o sangue não sobe, pode dar até um ataque cardíaco. Por quê? Porque aquele sentimento somatizou no corpo físico. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos passam para o corpo. Por isso que a gente deve orar e vigiar, a gente deve manter uma vida leve, uma vida certa, correta, seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus, né, dos espíritos superiores que vêm nos passar sempre mensagens positivas, orientações. Por quê? Porque tudo vai para o corpo físico. E o que vai para o corpo físico marca no perispírito, não é? Perfeito. E vou aproveitar aqui a pergunta do Daniel Rosa de Assis para já emendar com o próximo assunto, porque quando o papo é bom, o tempo corre, né? Sai correndo da gente. A gente já vai para 15 para as 10. Daniel Rosa de Assis está perguntando, eu já vou emendar com o nosso próximo assunto. O perispírito mais depurado proporcionaria uma simbiose mediúnica com espíritos de melhor categoria espiritual? O que a literatura vai informar para a gente? Pelo menos que eu já tive acesso de leitura. O perispírito, vou deixar aqui o comentário aqui, o perispírito, ele vai continuar vinculado ao espírito. Então, existe aí
um movimento de quanto mais o espírito se depura, quanto mais ele progride espiritualmente, o perispírito ele vai acompanhar esse progresso. Então, não necessariamente pelo perispírito, mas pela depuração do espírito, o eu, né? O eu espiritual, pela depuração que a gente vai aproximar esses espíritos irmãos de mais sabedoria. A gente vai conseguir, com o perispírito, ter uma sensação um pouco mais aprimorada de sensação desses espíritos superiores e também na forma de auxílio aos nossos irmãos, ainda que têm suas dificuldades existenciais, né? Alguma coisa, Karine? Eu acho que fica melhor, dá para entender um pouco melhor quando a gente passar para o próximo corpo, que é o espírito, é o eu, né? É a nossa consciência de verdade, é quem nós somos, né? Então, quando a gente tem 4 corpos, tá? Sendo que o duplo etérico, como eu falei, é um corpo ali, entre aspas, intruso na doutrina espírita, né? Que não foi citado na codificação. Mas nós temos 4. Então, acontece o seguinte, o perispírito, ele é a manifestação do espírito. Certo? Dá para fazer essa analogia. E o corpo físico é a manifestação do perispírito. Né? Então, um está ligado ao outro. Um depende do outro. Né? Existe essa ligação entre eles. Então, o que melhor responde essa pergunta? Os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas atitudes. Certo? Se tu não faz mal para o outro, não faz mal a ti mesmo, se tu procura ajudar o próximo, né? Enfim, ter uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, o que tu vai atrair para ti? Né? Existe uma frase muito legal que é assim, ó, cimentação, né? Então, se os teus pensamentos são positivos, se as tuas atitudes são positivas, tu só vai atrair espíritos bons pro teu lado. Mentores, amigos, familiares que vão te ajudar, te guiar, te passar orientações aqui no ouvido ou em desdobramento, né? Que nós vamos falar também sobre desdobramento mais adiante, em outras lives, né? Vão te ajudar nessa tua caminhada aqui na fisicalidade. É isso que determina quem está ao teu lado. Quer saber quem é que está ao teu lado? Vê o que tu está pensando e o que tu está fazendo. Exatamente. Né? Eu escuto muito as pessoas falarem o meu espírito, né? Eu escuto muito isso, mas a verdade é que nós não somos detentores de um espírito. O espírito somos nós. Então é como a Karine disse a fala dela, o eu espírito, porque às vezes a gente desassocia a figura de ser espírito para uma figura do meu espírito, né? Se apossar desse ente, que na verdade somos nós. Você ia concluir, né, Carinha? Eu te interrompi, né? Desculpa. Não, e aí, bom, o espírito é o que nós temos, né? O que nós somos. Quando a gente desencarna, nós perdemos o corpo físico. Ele fica aqui no plano físico e se deteriora com o tempo, né? Como todos já sabem. O duplo etérico, ele também fica com o corpo físico, tá? Porque ele não tem animação, ele não tem vida própria. Ele precisa de uma energia externa, né? E ele é só um corpo energético para fazer essa ligação. Então, quando a gente desencarna, o duplo etérico fica com o corpo físico. Por isso que, às vezes, em cemitérios, nós vemos outras religiões, enfim, rituais magísticos, enfim, em cemitérios. Por quê? Porque quando a gente desencarna, às vezes resta um pouquinho de ectoplasma ali dentro do duplo etérico, que está dentro do corpo físico, dentro do caixão, né, lá no cemitério. Sobra um restinho de ectoplasma. E o que os espíritos do outro lado querem mais? Ectoplasma, porque eles não têm um corpo físico, eles não têm um duplo etérico. Então, eles vão nos cemitérios para roubar o ectoplasma dos corpos que ainda estão lá, né? E, claro, dentro dos cemitérios existem falanges que cuidam, né, e não permitem que esses espíritos façam esse roubo. Tá? Eles permitem, às vezes eles pegam também esse ectoplasma para utilizar para o bem,
né? Essas falanges do bem, certo? E perdemos o corpo físico e o duplo etérico e vamos embora para o plano astral, para as cidades espirituais lá, com o nosso perispírito, né? E o nosso espírito, que é o que anima o perispírito, né? O perispírito é a manifestação do espírito lá no plano astral, certo? Assim como o corpo físico é a manifestação do perispírito aqui no plano físico. André? Assim, gente, eu confesso um pouco da minha frustração com Kardec, tanto perispírito, assim, ele não tinha tanto meio de desenvolver isso, estava passando já por tantas coisas, a gente entende, mas eu fico um pouquinho frustrado sobre o perispírito e também sobre o espírito, no livro dos espíritos em específico. Já vou voltar para os comentários para a gente finalizar, mas eu só vou lembrar aqui para a gente de duas questões do livro dos espíritos que vai nos falar diretamente sobre o espírito com E maiúsculo, que é a individualidade. Uma das perguntas é a pergunta número 76 do livro dos espíritos. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material, né? E Kardec faz uma nota. A palavra espírito, com E maiúsculo, dentro do livro dos espíritos, é empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Mas vamos ficar nos seres extracorpóreos, porque o elemento inteligente universal é um caos à parte, um caos gostoso à parte. E vou voltar só um pouquinho na pergunta 79, para finalizar aqui, para a gente fazer essa introdução breve, que é o espírito, né? Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, ou seja, o espírito, né, e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente, os espíritos vão falar. Os espíritos são, essa aqui é a parte importante, os espíritos são individualizações, ou seja, nós somos indivíduos, personalidades que vão estar aí se transformando dentro de um grande princípio espiritual que está presente em todo o universo, né? Então, para a gente ver a importância desse eu espiritual enquanto personalidade que nós somos, né? Estamos aqui agora eu como André Pádua, está a Karim como Karim Bevonese, mas nós, enquanto personalidades espirituais, indivíduos espirituais, né? Não querendo aqui colocar essa figura humanoide, né? Porque o espírito em si, ele não tem forma. Ele não tem forma. O que quando a gente vê um espírito, na verdade, né, a gente está vendo a maneira como a vontade dele vai estar querendo se mostrar para a gente, né? E essa vontade do espírito, esse cerne que é algo do espírito, né, uma propriedade do espírito, ele vai estar ali se manifestando através de sua vontade. Bom, pode falar, Karim. Eu gostaria de finalizar, antes de responder as perguntas, que já daqui a pouco já está na hora aí de finalizar, né? Como tu disse, assunto bom corre rápido, a gente não vê o tempo passar. Puxando o gancho que tu deixou aí, é importante comentar dos outros corpos que outras literaturas espíritas e espiritualistas nos trazem, né? E que quem tem a clarividência também consegue enxergar esses corpos. Algumas pessoas, não são todas. E só fazendo antes um adendo ao que tu falou, o espírito, o perispírito, ele é um molde e ele é maleável, tá? Então, quando a gente está lá do outro lado, existem pessoas, existem indivíduos, existem espíritos que conseguem fazer um fenômeno chamado ideoplastia, que a gente vai ver mais adiante também, que é modificar a forma perispiritual, né? Por isso que, às vezes, um mesmo espírito, ele consegue se apresentar para uma pessoa evangélica como Maria, né? Para um bandista como uma preta velha, né? E para um espírita como uma pessoa ali vestidinha de branco. E pode ser o mesmíssimo espírito que está auxiliando 3 pessoas de 3 religiões diferentes, mas para aquela pessoa acreditar, né?
e ficar confortável com o seu guia, o seu mentor, o seu anjo da guarda, ele se modifica a forma perispiritual para poder auxiliar aquela pessoa. E às vezes pode ser o mesmo espírito. E esse fenômeno se chama ideoplastia. Agora, voltando para os corpos, existem outras literaturas espíritas, né, que são mais recentes. Como eu disse, né, a ciência, ela sempre está fazendo descobertas, e os espíritos também nos trazem cada vez mais informações. E existem essas informações que nos chegam que existem mais corpos, sim, que esses 4 corpos que foram comentados por nós hoje se chamam de quaternário inferior, e existe a tríade divina. O que seria a tríade divina? Seria composto por mais 3 corpos. Seria o corpo mental, o corpo búdico e o corpo átmico. Falando assim, rapidamente, o que são os 3, o corpo mental é onde fica a nossa consciência, é onde fica o nosso poder de raciocínio, tá? E aí alguns falam assim, em mental inferior ou mental superior, mas é só um. Ele é só um, e ele é redondinho, assim, ó. Ele é só um, tá? A gente divide ele em mental inferior e superior só para poder explicar como é que ele funciona, que é basicamente assim. Se eu falar para vocês, pensem num elefante rosa em cima de uma bola, vocês conseguem imaginar a forma do elefante, a cor dele, em cima de uma bola, com o formato da bola, certo? Do tamanho necessário para um elefante ficar ali em cima. Quem é que está produzindo, quem é que está fazendo esse raciocínio? É o corpo mental inferior. Nós chamamos ele de inferior ou concreto, porque ele consegue pensar nas coisas concretas, certo? Que tem formas, tá? O que seria o corpo mental superior ou abstrato? Quando eu falo para vocês, pensem na fraternidade, pensem no altruísmo, pensem no amor. Vocês entendem que não dá para pensar numa forma, né? Porque é um sentimento, é uma coisa muito elevada. É o corpo, é o mental superior que é responsável por esses pensamentos mais elevados. Por isso que ele está na tríade divina, porque ele está mais próximo de Deus, e os corpos do quaternário inferior, que são mais físicos, mais densos, está mais perto da Terra, né? Da fisicalidade, da densidade, certo? Já o corpo, há muitas doenças mentais, que muitas pessoas são acometidas, estão nos centros psiquiátricos, estão com o corpo mental doente, tá? E aí o corpo mental reflete no espírito, que reflete no perispírito, que passa para o corpo físico, certo? E aí depois nós temos o búdico, que muitos falam que, quando eu falo muitos, seriam as novas literaturas espíritas, espiritualistas, que seria o nosso banco de dados, né? É o corpo mental onde está aquele famoso registro acástico, né? Onde está a informação de todas nossas vidas anteriores, né? Aqui nesse planeta e em outros planetas antes da gente vir para cá, né? É ali que fica armazenada todas as informações da tua história, tudo que tu já viveu em todas as encarnações fica nesse corpo búdico, né? E depois tem o átmico, que nós chamamos de centelha divina, que é a nossa mônada que nos conecta a Deus, né? Nós somos um pedacinho de Deus. E somente consegue alcançar esses corpos espirituais em estados de meditação, né? Onde tu consegue acalmar todos os teus corpos, alinhar todos os teus corpos e atingir um nível de vibração, que nós vamos ver também em outra live sobre faixas vibratórias, tá? Tô dando aqui vários spoilers, André. E aí, nesse estado meditativo, a gente consegue alcançar algumas informações muito rápidas, né, que são flashes de outras vidas que a gente tem, às vezes, é porque a gente está acessando rapidamente aquele corpo búdico onde está o nosso registro histórico lá, né? Mas são literaturas espiritualistas, né? Quem trabalha mediunicamente consegue enxergar esses corpos quando são desdobrados, certo? Mas não está na codificação, né? Então, muitas vezes as pessoas não comentam sobre esses corpos. Eu, particularmente, acredito muito neles, certo?
Temos algumas perguntas, dá tempo de responder, André? Temos uns minutinhos ainda? Tem uma aqui que eu acho que vai se aplicar um pouco mais ao que a gente está dialogando, que é a Alice Lucena Murta. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos dar uma frisada, né? A depuração perispiritual está ligada apenas à evolução moral? Baseando-se que o perispírito em si está vinculado ao espírito, a gente tende a entender que sim, né, Carinha? Acredito. Sim. Se vocês entenderem que o perispírito ele só dá o molde para o corpo físico, tá? No momento que nós fazemos coisas ruins, né? Temos condutas ruins, pensamentos e sentimentos ruins, nós estamos passando esse sentimento para o nosso perispírito, que passa para o corpo mental, os outros corpos, e todos os outros corpos adoecem, certo? E aí entra em estado depressivo, vai para uma clínica psiquiátrica ser internado, entre outras doenças que ocorrem, né? Então, como a gente já falou antes, quanto mais a gente tiver uma vida leve, de estudos, né? Eu vi que um colega, um amigo ali, perguntou como que a gente pode saber se a gente está evoluindo, né? Se a gente está no caminho certo. Acho que foi mais ou menos isso que ele perguntou, se o André conseguir encontrar aí a pergunta, que também vai ao encontro, tá aí parecido com a pergunta da amiga. Se tu tá fazendo tudo certo, tu tá no teu caminho. Se tu tá seguindo o teu coração, se tu tá tratando bem as pessoas, se tu tá cuidando do teu corpo físico, que é o corpo onde tu tá utilizando para passar por essa encarnação e tu precisa cuidar muito bem dele, né? Se tu estiver fazendo, se tu estiver numa profissão que tu gosta, né? Que tu te sente útil, se tu cuida da natureza, se tu faz tudo certo, né? Claro, não existe perfeição, né? A gente comete erros, a gente se desequilibra de vez em quando, a gente perde as estribeiras, como a gente fala aqui no Sul às vezes, né? Mas se no geral tá tudo certo, tu tá seguindo a tua programação reencarnatória, com certeza. Karim, queria aproveitar aqui a questão do Cristóvão. Gente, infelizmente a gente não vai conseguir pegar todas as perguntas, senão a gente vai ultrapassar muito 1h30 aqui. A gente já ultrapassou 1 hora, mas a gente quer interagir um pouquinho com vocês, com as suas perguntas de vocês. Ó, o Cristóvão acertadamente fala, nós não somos um pedacinho de Deus. A percepção de um pedacinho de Deus está vinculada ao panteísmo, que está no Livro dos Espíritos também. E ele, assertivamente, fala, lê o Livro dos Espíritos, como a gente aqui, nós trouxemos a questão 76 e 79. Nós somos uma individualização de um outro, uma essência espiritual ainda mais originária, né? Que é o princípio inteligente do universo. Então, é desse princípio que vai ter uma transformação. Esse princípio é emanado de Deus, mas não é propriamente Deus. Deus é a causa que vai estar emanando isso tudo, inclusive a origem da matéria também. Exatamente. Está lá no Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo, né? Então, só para deixar claro que a gente só deu uma pinceladinha sobre o espírito, mas, ó, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o espírito, além da referência que o Cristóvão assertivamente passa para nós, a gente também vai dar essa sugestão aqui para você que quer uma leitura, sim, muito mais profunda, tá, gente? Não, se vocês forem pegar o livro para ler, não se assustem. Vão aos poucos, peguem o Livro dos Espíritos primeiro, entendam um pouco mais sobre os espíritos lá, ó, mas, ó, essa aqui que eu vou colocar na tela também vai ajudar bastante para quem quiser aprofundar. Evolução em Dois Mundos. Maravilhoso. É um livro que eu levei, acho que uns 10 anos para conseguir ler. É tão complicado que ele é. Mas é um livro que, em termos não sei se eu posso dizer da constituição do espírito, mas em relação ao espírito, ele vai dar para a gente vários elementos para a gente entender um pouquinho mais. Se a gente não conseguiu contemplar alguma pergunta, a gente vai estar trazendo nos próximos vídeos, né, nos próximos homes, algumas questões que vão estar envolvendo o que vocês estão trazendo, né? E André, tem várias perguntas que a gente pode responder nas próximas 2 lives. Então, pessoal, venham nas próximas quartas-feiras, pessoal que está falando dos chakras, dos corpos. Semana que vem a gente vai continuar esse assunto, tá? E vamos trazer mais informações aqui, mais estudos para a gente compartilhar aí com vocês e quem sabe responder essas perguntas também.
Isso, para quem porque eu vejo que tem sempre vindo o pessoal perguntando sobre sensibilidade, né? A gente vai trazer isso com mais especificidade mais para frente, mas a gente ponderou que seria muito importante trazer essa base antes da gente para a gente ter uma base bem solidificada para a gente saber por onde a gente está caminhando, né? Falamos sobre a história da mediunidade, que esse assunto não chegou aqui para a gente ontem, né? Um assunto histórico. Hoje a gente está fazendo uma análise, eu acho que também bem sintética, sobre essa fisiologia, né, esses corpos espirituais. E, Karim, qual que é o próximo conteúdo da semana que vem, você se lembra? Chakras. Chakras, esse é um assunto muito massa, galera, um assunto muito bacana. Também não está em Kardec, mas o próprio André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, também vão tratar disso junto com outros autores que a gente vai trazer. Fazendo um link ao que a Miriam Diniz falou ali, os chakras estão ligados aos corpos, tá? Que a gente estudou hoje, e são responsáveis pela saúde ou não da pessoa, né? Então a gente vai ver semana que vem, é um assunto bem legal, bem atual, e que vocês vão gostar bastante. Perfeito. Galera, muito obrigado pela interação de vocês. A gente tentou tomar um cuidado para não estourar o tempo, mas a gente faz muita questão que vocês estejam, de alguma maneira, aqui conosco, participando desse diálogo. Como a gente falou no início, falar sobre fisiologia, corpos espirituais, é um assunto de muitos subgrupos de ideias, né? Vai ter muitas. Se você está numa região X, em uma outra região vai estar falando de uma outra maneira um conceito que tem a mesma ideia, né? Exatamente. Então, é muito só utilizando palavras diferentes às vezes, né? O conceito é o mesmo, mas as palavras são outras. A explicação também é outra. Por isso que a gente preferiu não entrar tanto dentro de algum assunto específico e dar um mais abrangente, pegando sempre Kardec como base, mas bebendo de fontes que são aí oriundas do século XIX, século XX e século XXI, ok? Então, ó, muita gratidão a todos vocês que nos acompanharam essa noite aí no home office, aqui para falar sobre mediunidade, pelo Facebook, pelo YouTube, ó. Nossos IG, se alguém quiser, se vocês quiserem conversar um pouco mais, tá lá Karim com o K Bevonese, tá aí passando na telinha aí. Também estou com o Espiritista Nerd. Os dois IGs têm no Instagram. Os dois IGs têm no Instagram. Karim, não sei se já está no Facebook. O Espiritista já está no Facebook. E a Karim recentemente fez um canal no YouTube também para quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela, que é muito bacana. E também a nossa querida Monique Papa, que hoje não pôde estar conosco. Então, eu vou pedir a Karim... Só buscar no YouTube Karim Bevonese que vocês encontram. Então, aproveitando, Karim, considerações finais, por favor, para a gente poder... às vezes a internet... Oi? Não, tá tudo certo. Só queria falar para o pessoal mesmo seguir a gente no Instagram, né? Que a gente põe, às vezes, vários conteúdos bacanas lá, compartilha muito conteúdo legal, né? Elucidativo, né? Existe essa troca que a gente faz é muito bonita, é muito saudável. E, recentemente, como o André falou, eu criei um canal no YouTube, né? Estou dando a cara a tapa aí, deixando a timidez de lado. E se inscrevam lá no meu canal, só colocar Karim Bevonese que vocês encontram, tá? Logo, logo eu vou começar a fazer alguns vídeos lá para vocês. Perfeito. E aproveita o gancho aí, Karim. Considerações finais. Ai, já fiz as minhas considerações finais, André. Vamos partir logo para a oração final. Vamos lá. Galera, mais uma vez, nossa gratidão a todo mundo que tem aí acompanhado a gente com o passar das semanas, com o nosso assunto caminhando, com as ideias aqui fluindo. A gente percebe que outras pessoas vêm aqui também, vêm compartilhar, vêm contribuir com o assunto, fazendo ponderações que são sempre bem-vindas, são sempre necessárias, né? E agora, para a gente ir para os acordes finais, eu vou convidar todo mundo a ficar em uma posição aí mais confortável, que faculte um momento de meditação, um pouco mais profundo com a gente, que a gente possa relaxar um pouco os nossos ombros, onde é que a gente se encontre, e com os ombros relaxados, vamos criar um pouquinho mais de espaço para o nosso coração e para o nosso pulmão. E numa respiração profunda, vamos nos dar a oportunidade de sentir a presença
dos nossos amigos espirituais, presenças afetivas, amorosas, carinhosas, desses amigos que estão nos acompanhando durante o home e durante todo o nosso cotidiano, os nossos dias, nos influenciando ao bem sempre que permitimos. Que a gente possa sempre ser sempre uma porta de entrada a esses irmãos que nos querem bem. Que possamos sempre caminhar nos passos e no caminho seguro que o Mestre amado Jesus, ele demonstrou para a gente com seu exemplo atemporal importante para a nossa alma. A ele e aos Espíritos amigos, nossa gratidão e principalmente a providência divina pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando um pouco sobre mediunidade. Seja feita, Pai, a tua vontade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, gratidão pela presença. E até a próxima quarta-feira. E ó, continua o home, amanhã tem home, tá, galera? Para quem quiser vir aqui amanhã, Espiritismo Simples, vai estar aí amanhã às 9, sexta-feira continua, de segunda a sexta, das 9 às 10, excepcionalmente alguns dias ultrapassando até 10h30. Tá beleza? Então, ó, um abraço em todo mundo, tchau, tchau, e nos vemos na próxima quarta. Até mais para vocês, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.